Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Estamos aqui para mais uma aula de banco de dados com o professor Marcelo Silva, conhecido também como Marcelão Tatuado. Então, nós hoje iremos falar sobre modelagem de dados. Primeiramente, queria falar para vocês a importância dessa modelagem de dados. Primeiramente, a modelagem é feita antes de começar o banco de dados em si. Ou seja, imaginem uma casa. Quando você vai construir uma casa, você primeiro vai pensar na planta da casa. Como é que os cômodos dessa casa vai se relacionar com os outros cômodos. Então é a mesma coisa acontece no nosso banco de dados. Nós iremos imaginar quais tabelas nós iremos criar, como se fossem os cômodos da casa, e como essas tabelas irão se relacionar com as outras tabelas, certo? Então, por que isso é importante? É muito importante porque mais na frente, quando você começar a criar seu banco de dados, você pode ter alguns probleminhas. Por isso você tem que seguir essas regras. Quais seriam esses problemas? Muito simples. Às vezes, quando você cria um banco de dados, você observa que está faltando uma determinada tabela, ou que você relacionou uma tabela erradamente com a outra, e isso vai criar um grande problema para vocês, que vocês vão ter que reestruturar seu banco de dados, e às vezes isso não é possível, tá certo? Então prestem muita atenção na modelagem de seus dados. Então, nossa modelagem, pessoal, ela é dividida em 3 etapas. A etapa conceitual, que é a etapa que nós iremos ver hoje, que nós iremos fazer os nossos diagramas. A etapa lógica, que é quando a gente vai criar nossas tabelas no modelo lógico, que é um modelo mais aprimorado. E a etapa física, que é a construção do nosso banco de dados numa linguagem de programação, tá certo? Então vamos lá, começar com o nosso modelo conceitual. Aqui nós temos um exemplo de um modelo conceitual, onde nesse nosso modelo nós estamos relacionando os usuários com os comentários, ou seja, vou ter um determinado usuário e esse usuário vai fazer um determinado comentário. Isso é muito utilizado no Facebook, no Instagram, nas redes sociais em si. Então nós podemos observar o seguinte, que nós temos aqui uma tabelinha com o nome usuários e uma tabela com o nome comentários, tá ok? E nós iremos relacionar essas duas tabelas. Vejam só, eu marquei em vermelho aqui para vocês as tabelas. Como eu falei para vocês, tabela usuários e tabela comentários. Mais na frente, nós temos nossos atributos. Vocês lembram que na aula passada eu falei de atributo, quando eu falei que cada campo da minha tabela era um atributo? Então nós podemos observar que na nossa tabela usuários nós temos os atributos ID do usuário, nós temos o atributo nome, nós temos o atributo e-mail e nós temos o atributo senha. E na tabela comentários, nós temos o ID do comentário, nós temos o comentário em si, nós temos a data e a hora da postagem do comentário. Então não esqueçam, nós temos as tabelas, nós temos também os atributos, que são os campos da tabela. Aqui, no nosso próximo slide, nós podemos ver a cardinalidade. Nome bonito, né? Cardinalidade. O que é cardinalidade? É como uma tabela irá se relacionar com a outra.
Então vocês podem ver que aqui nós temos a tabela usuários, ela tem alguns comentários. Então eu posso falar para vocês o seguinte: esses elementos que estão marcados, sublinhados em vermelho, são as nossas cardinalidades. O que é que isso representa? É bem simples. Vou explicar para vocês aqui, prestem muita atenção. Vejam só. Um usuário, imaginem vocês lá no Facebook. Eu, como usuário, eu posso comentar uma postagem várias vezes. E também eu posso só visualizar e não comentar. Vocês concordam com isso? Então, novamente, eu posso comentar uma postagem várias vezes e posso não comentar. Eu posso só visualizar. Então, observe bem, que aqui na minha cardinalidade dos comentários, eu posso não comentar, que é esse zerinho aqui, e posso comentar N vezes, que são várias vezes. Então, um usuário, ele pode não comentar, que é o 0, e pode comentar várias vezes, que é o N. Agora vamos ver o inverso. Vamos ver dos comentários para os usuários. Então vocês observam aqui, nessa cardinalidade do lado de usuários. Então o que acontece? Se você for comentar, você vai fazer um único comentário para aquele usuário. Ou seja, você não pode ter aquele comentário para mais de um usuário. Então, se foi comentado, ele é de um usuário e não pode ser de mais de um. Porque eu não vou chegar lá numa foto, colocar um determinado comentário e outra pessoa falar que aquele comentário é dela, porque aquele comentário é meu. Então, nesse caso aqui, vai ser um comentário para um único usuário. Tá certo? Não esqueçam disso. Um comentário para um único usuário. Então, vamos continuar. Aqui nós temos os tipos de cardinalidade. Um para N, N para N e um para 1. Ou seja, 1 para muitos, o N representa muitos. Muito para muitos, muito para muitos e 1 para 1. Tá ok? Esses são os tipos de cardinalidade. São 3. Próximo slide. Nós iremos falar da cardinalidade 1 para N. Foi o que aconteceu no nosso exemplo anterior. Esse usuário está relacionado aos comentários. Tá certo? Então, o que vai acontecer? Um usuário, vejam só onde eu vou sublinhar aqui, vou fazer a marcação. Um usuário, ele pode fazer vários comentários, ou seja, eu posso ver uma foto da pessoa, uma postagem, e posso colocar vários comentários naquela postagem, tá certo? Então, sempre observem depois da vírgula. Tem uma vírgulazinha bem no meio aqui, Então, vocês sempre têm que observar. Então, nesse caso aqui, depois da vírgula é 1. E aqui depois da vírgula é N. Então, é 1 para N. Tá ok? Um usuário pode fazer vários comentários. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Vamos passar agora aqui para o N para N. Aqui nós já temos outro modelo. Modelo N para N. Vou explicar para vocês aqui, Nesse caso, nós temos a tabela aluno
e a tabela disciplina. Imaginem vocês como aluno, vocês podem ter várias disciplinas, não é isso? Então aqui, ó, vocês como aluno, vocês podem ter várias disciplinas. E essa mesma disciplina, por exemplo, banco de dados, ela pode ter vários alunos. Então, um aluno pode ter várias disciplinas, como física, matemática, português, banco de dados, programação, e aquela disciplina, como banco de dados, ela pode ser de vários alunos. É por isso que nós chamamos o relacionamento N para N. Muito para muitos. Tá ok? Como eu falei para vocês, observem depois da vírgula. Então, nesse caso aí é N para N. Aquela tabela pode ter vários relacionamentos em outra tabela. Certinho? Tranquilo, né? Agora nós iremos ver a cardinalidade 1 para 1. Ou seja, aquele elemento só pode ter uma relação com aquele outro. Por exemplo, nesse nosso modelo aqui, nós temos uma tabela pessoa e uma tabela endereço. Então, imagine o seguinte, no nosso caso, essa pessoa, ela só pode ter apenas um endereço. Ela só vai morar naquele endereço. E imaginemos também que nesse endereço só pode morar aquela pessoa. Então, vocês podem ver que os dois estão relacionados 1 para 1. Ou seja, relacionamento direto. Uma pessoa só pode ter um endereço e aquele endereço só vai morar uma pessoa. No nosso caso aqui, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido esse nosso modelo conceitual. Espero que vocês tenham entendido a cardinalidade. E se vocês ainda estiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar na nossa aulinha, tá ok? Espero mesmo que vocês tenham entendido e como eu sempre falo para os nossos alunos. Antes tem uma coisinha. Nossa próxima aula vai ser sobre o modelo lógico. Nós falamos sobre o modelo conceitual, na próxima aula falaremos sobre o modelo lógico. E como eu sempre falo para os meus alunos, estudem, pessoal. Estude que a farda muda. Com certeza, cada vez mais que você estudar, mais conhecimento você vai obter e mais perspectiva de uma vida melhor você terá. Tá ok? Não é à toa que até hoje eu estudo. Toda noite eu estudo. Meu horário de estudo é de 10 horas da noite até 3 horas da manhã, todo santo dia. Eu espero que vocês tenham uma rotina de estudo. Espero muito que vocês tenham consciência que esse estudo poderá levar cada um de vocês a uma vida melhor. Porque eu tenho certeza que todos nós que estamos nessa rotina diária de uma escola pública, nós não somos ricos. E nós queremos algo melhor para a nossa vida. Então é através desse estudo que nós iremos conseguir. Estuda que a farda muda. Tá ok? Então espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço para todos e até a próxima aula. Valeu, galera!